Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para explicar para vocês os cuidados básicos que nós devemos ter com os moldes, para garantir uma durabilidade maior e evitar que a gente desperdice ou que tenha algum dano nos moldes. Bom, a primeira coisa que a gente deve aprender é como manusear o molde, tá? Então assim, o que a gente não pode fazer com ele? Nós não podemos torcê-los. A gente também não pode pegar nada com pontiagudo e colocar no molde, nenhuma ferramenta, ou até mesmo a unha, sabe? Se você tá com uma unha um pouco comprida e você manusear o molde e gerar algum tipo de danificação. Principalmente na parte interna, porque a parte interna é o que mais importa pra gente. Então se a gente danificar na hora que tiver desmoldando, a gente vai perder o molde, ok? Eu vou pegar aqui um molde menor, só para facilitar a explicação. Então, o molde chegou, você vai começar a trabalhar com ele. Então, aqui eu vou pegar uma massinha, que eu já deixei separada. A minha massa é uma massa branquinha mesmo, eu não pintei ela, tá? Mas geralmente você vai usar aí as cores que você for fazer sua peça, né? Cor de pele, dependendo do tom da pele da pessoa, tá? Esse passo a passo de como utilizar o molde, vocês vão achar no canal do YouTube da Juliana Lupine. Então, se vocês entrarem no site www.julianalupine.com.br, vocês vão em tutoriais e lá você vai achar o link de como fazer, como utilizar esse molde. Então, eu vou fazer aqui só para vocês entenderem um pouquinho. Bom, eu peguei aqui uma massinha, vocês podem ver que a minha massa, ela não tá grudando, você pode ver que ela não gruda na mão, né? E mesmo que eu pegue, por exemplo, aqui, ó, e coloque, ela tá soltando, tá vendo? Então, esse tipo de massa, se você tiver com uma massa nessa consistência, você não vai, a massa não vai grudar no molde, tá? Então, eu vou pegar aqui, fazer um biquinho de pato, igual a Ju explica fazer lá no vídeo, e vou colocar aqui dentro do molde. Eu vou apertar assim, só pra gerar uma forma, né? E vocês conseguirem enxergar que realmente não está grudando no molde, olha. Então, eu apertei bem, né? Pra deixar com o formatinho certinho. E agora eu vou tirar. Pra tirar, eu não vou apertar o molde. Eu só vou pegar ele um pouquinho aqui e puxar. Vocês podem ver que não ficou completo, porque eu não fiz como a Ju explica lá no vídeo. Eu só fiz mesmo para vocês verem que não grudou, tá vendo? A peça saiu inteira e não tem nada lá dentro do molde. Por quê? Porque a minha massa, ela tá sequinha. Mas tem algumas pessoas que elas usam uma massa um pouco mais molinha, ou ela pode estar mais novinha, e aí ela pode gerar esse tipo de problema, né? Ou seja, gruda no molde e a pessoa acaba tendo dificuldade de desmoldar. Então são duas dicas aí, né? Na verdade uma dica só, mas vocês podem fazer de duas formas. A primeira é você utilizar a vaselina em pasta, tá vendo? É uma pastinha, ó. Então, como você pode fazer? Você pode vir, pegar um pincel bem macio, tá? Esse pincel que eu tô usando aqui é um pincel da Condor 482. Mas você pode usar qualquer pincel que você tenha em casa e que seja macio, tá vendo? Ó, esse é bem macio. Então, o que você faz? Você pega o molde que você vai usar, você pega aqui um pouquinho de vaselina e passa dentro do molde, tá? Passa bem. E aí, depois que você fizer isso, você vai fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente.
Então, eu vou pegar aqui um pedaço da minha massa, colocar aqui dentro do molde. E aí, você pode ver que ele saiu mais fácil. Então, na própria peça, você vê que tem um pouquinho da vaselina, mas isso não tem problema, tá? E temos também a vaselina em spray. É o mesmo processo, ela vem assim, ó, tá? Então, você vai tirar a tampinha aqui. É um sprayzinho, tá vendo? Sprayzinho aqui. Mesmo processo, você vai pegar o seu molde, vai borrifar de longe, tá? Não pode ser muito perto. Você tem que chacoalhar primeiro. E aí é o suficiente, tá vendo? Foi bem pouquinho, mas é o suficiente para vocês conseguirem desmoldar. E aí vai fazer o mesmo processo, vai colocar a massinha aqui dentro. Essa é a primeira dica. Então, na verdade, algumas pessoas elas estão com um pouquinho de dificuldade, né? E pediram pra gente explicar como faz pra massa não grudar. Então é assim, você usa vaselina antes de você colocar a massa lá dentro. Você pode espalhar também, então assim, são duas opções, é a pasta, é a vaselina em spray, que é mais fácil de usar, né? E de repente, se você tá com um pincelzinho muito grosso em casa, você tá achando que tá ficando com aqueles arranhadinhos do pincel, você pode usar essa esponjinha, ó. Essa esponjinha é esponjinha de maquiagem. Você consegue comprar em qualquer loja, qualquer perfumaria, né? Qualquer loja que venda produtos de maquiagem, tá? E aí depois você tira um gominho aqui do meio e ela fica assim. Então, você pode fazer isso com pincel ou com esponjinha. Então, você vem aqui na vaselina em pasta, vou fazer esse aqui. E aí, você passa dentro do seu molde, tá? Se for uma peça grande, se for um molde grande, como este, e você for usar esse processo da esponjinha, na hora que você colocar, você pode dar pequenas batidinhas, assim, ó, tá vendo? Porque daí também vai proporcionar um acabamento melhor pra você. Não vai gerar nenhum probleminha na sua peça, tá? Mesmo que você faça e fique com alguma coisa, depois você pode alisar, né? Se for com biscuit, a gente vai usar um pouquinho de água pra alisar. E se for polímer, a gente pode usar o olhinho pra fazer esse alisamento, tá? Legal, então usamos o nosso molde. Pode ter ficado um pouquinho de massa, pode ter ficado um pouquinho de vaselina, enfim, ele pode ter ficado sujinho, né? Então, o que você deve fazer para armazenar e guardar esse molde? Você vai pegar ele e vai lavar. Você pode lavar ele com um sabão neutro, né? Ou um detergente neutro mesmo. Nesse caso, eu usei o detergente mesmo, que era mais fácil pra mim. Percebam que eu coloco um pouquinho do detergente e lavo ele delicadamente. Eu não posso torcer ou forçar ele. Veja que eu tô usando só as pontas dos dedos, eu não tô usando nem a região da unha. Depois disso, eu enxago ele bem e coloco pra secar. Com o molde sequinho, já lavei, tá sequinho. Então, agora a gente pode continuar o processo para armazenar ele, tá? Então, com ele lavado, o que a gente vai fazer? A gente pode passar um talquinho nele, para evitar que ele grude e tenha algum tipo de danificação, tá? Aqui, você pode pegar qualquer talco de bebê que você tiver. Esses baratinhos de supermercado mesmo, não tem problema, tá? É só pra dar uma polvilhadinha nele, pra ele não ficar... pra não guardar ele, pra ele correr o risco de ressecar. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei um pouquinho do talco que eu coloquei aqui e vou passar no molde, tá?
Tá vendo que eu não tô dando um banho de talco nele, né? Só um pouquinho. Eu vou repetir esse processo na outra parte. Agora, se você quiser, você pode guardar ele abertinho, sim. Ou pode guardar fechadinho, porque não vai ter problema, tá? Qual cuidado você tem que ter agora na hora de armazenar ele? Você tem que deixar ele num local seco, arejado, né? Que ele não tenha contato com sol e nem calor excessivo. Então ele tem que ficar num lugar que ele fique protegido do sol e que não tenha umidade. Se você seguir essas dicas, você vai ter um molde por mais tempo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, explicando um pouquinho de cuidados com os moldes. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo no canal, clique no joinha para dizer que vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Além disso, pessoal, a gente vai deixar o link aqui para vocês do site, para vocês comprarem, aonde pode comprar esse molde, caso você tenha interesse. Vou deixar também o link para a fanpage da Juliana e para minha fanpage. Então vocês podem entrar lá, curtir a fanpage e aí vocês vão acompanhar os processos e os produtos e todas as novidades nos dois espaços, tá bom? Em breve espero ter mais vídeos pra gente fazer e trazer novidades pra vocês. Beijinhos e até a próxima!